Olá, povo de Cristo! Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Tudo legal por aí? Como é que vocês estão na fé, hein? Será que vocês estão quentes? Constantes? Será que vocês estão mornos? Ou será que vocês estão frios? Ou estão completamente desviados? Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Veja, o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E agora o nosso corpo não é mais nosso, agora é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sempre nos ajuda com tudo que precisarmos. Aqui estão 13 ações do Espírito Santo. Primeiro, nos consola. Ele que nem um pai, que quando a criança cai, ele consola a criança, ele nos aconselha quando estamos seguindo no caminho errado, ele vai lá e diz como mudar. Ele pode falar tanto através de vídeo como através da nossa mente. Ele nos ensina, nos lembra da palavra quando precisarmos, nos guia na verdade, nos ajuda nas orações, confirma que somos filhos de Deus, nos torna parecido com Cristo. A única maneira de se tornar parecido com Cristo é através do Espírito Santo. Ele nos dá coragem e convicção, desenvolve em nós o fruto do Espírito, que eu já fiz um vídeo, nos leva a fazer a obra de Deus como Deus quer, porque muitas vezes a gente sabe do que a gente sabe que Deus quer que a gente faça, mas muitas vezes a gente faz errado ou não faz como Deus quer. E o Espírito Santo, ele nos leva a fazer como Deus quer. Ele nos separa para fazer a obra e nos leva a adorar de verdade. Porque a gente só adora de verdade através do Espírito Santo. Como você pode ver, o Espírito Santo, ele nos ajuda demais. Além dele ser nosso amigo íntimo, podemos confiar tudo nele e ele sempre estará lá para nos dar força e nos ajudar. Sabe? O Espírito Santo é como se fosse uma chama que arde dentro de nós. Mas se nós começamos a ir pro pecado e querer fazer o pecado intencionalmente, ele se apaga. Por isso, não apague o Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito. Colocando para a nossa língua, né? Significa não apagar o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo é abafar a obra do Espírito Santo na sua vida. E nesse vídeo eu irei dizer 3 atitudes que apagam o Espírito Santo. Tome muito cuidado e nunca pratique essas atitudes. Ao contrário, não entristeça o Espírito Santo, seja sempre cheio do Espírito Santo. Primeira atitude que apaga o Espírito Santo: querer fazer sua própria vontade. Porque veja, o Espírito Santo, ele está lá para nos guiar. Ele nos guia, na verdade, como eu disse. Ele nos guia. Tipo, a gente tem que se deixar guiar. Tipo, quando a gente vai fazer uma decisão, a gente diz: Espírito Santo, me diz o que fazer, me comanda, me guia, entendeu? Agora, se você fazer sua própria vontade, quer dizer que você não quer que o Espírito Santo controle sua vida. O Espírito Santo, ele quer nos guiar, pois ele quer o melhor para nós. Veja, lá em Atos, mais ou menos em todo o livro de Atos, você percebe que o Espírito Santo é citado muitas vezes. Tipo, podiam se chamar, em vez de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, pois o Espírito Santo, ele sempre está lá, mandando, que nem quando o apóstolo Paulo ia pregar na Ásia. Já quando o apóstolo Paulo estava querendo ir pregar na Ásia, o Espírito Santo disse: não, Paulo, não vá pregar na Ásia. E Paulo obedeceu. Significa que ele estava deixando o Espírito Santo guiar. Entendeu? Por isso, hoje mesmo, fale com o Espírito Santo para ele guiar a sua vida e deixe ele guiar a sua vida. Segunda coisa, namoro com o mundo. Veja,
Jesus está voltando. Isso, muitos cristãos estão falando isso. E nunca foi falado tanto sobre a volta de Jesus como nessa época. Ou seja, Jesus realmente está voltando. E a gente tem que decidir qual lado a gente vai ficar. Se a gente vai ficar no mundo, se a gente vai ficar no lado de Deus, ou se a gente vai ficar em cima do muro, com um pé no mundo e um pé em Deus. Isso se chama amor espiritualmente. Veja, você pode até ir na igreja, pode dizer amém pra tudo, decorar versículos de cor, mas se você fica ali, né, tipo, um pé em Deus e um pé no mundo, se alimentando das coisas de Deus, das coisas do inimigo, tipo, isso vai mal. Agora eu vos pergunto, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Ou que comunhão pode haver entre um ímpio e o justo? Nenhuma. Você tem que decidir em que caminho você vai. Terceira e última coisa, se comportar de forma mundana. Ou seja, você diz que é cristão, mas você se irrita fácil, é pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Você tem que ser nova criatura. Quando você conhece Deus, nova criatura você é. E as antigas coisas já passaram. E você agora se tornou nova criatura. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Bom, é isso. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam convosco para sempre. Amém.